E agora a gente vai com o destaque dele, Pedro Campos. Muito bom dia, o que temos por aí? Tudo bem, Sônia? Bom dia para você, para quem está nos acompanhando nessa manhã aqui no Jornal Gente. Eu li ontem na Folha de São Paulo um artigo do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso, que se propôs a escrever quanto vale o judiciário. E aqui nós temos algumas considerações interessantes para conversar com quem nos acompanha diariamente no Jornal Gente. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que um antigo ditado popular foi atualizado. Ele dizia que a justiça tarda, mas não falha. E se atualizou esse ditado por tantos e tantos casos aí de demora do judiciário que acabaram transformando o ditado no seguinte: a justiça que tarda já é falha. Porque é claro que não é razoável você esperar anos e anos para a solução de um litígio. O ministro Barroso começa o texto dando números, mostrando ali um pouco do tamanho do judiciário brasileiro, da sua missão diante de uma Constituição prolixa, o que efetivamente faz parte da discussão desse contexto. Mas quando você pergunta, por exemplo, para as pessoas na vida real, alguém que tem uma pequena empresa, que normalmente é demandado na Justiça do Trabalho por advogados, que vão aliciar funcionários que são demitidos com o contato passado pelos sindicatos, e essas empresas ficam muitas vezes inviabilizadas porque não têm recursos. São garantias que são travadas aí pela prioridade dos vencimentos trabalhistas, que muitas vezes podem até ser justos, precisam ser discutidos, mas só se tem uma solução na base do acordo. Como que você vai falar que a justiça, quanto vale a justiça, se você não tem um fundo para bancar todo esse sistema do judiciário? Tudo é custo. O funcionamento da justiça, os vencimentos, os super salários que precisam entrar assim nessa conta, e o ministro esbarra com muita educação nessa questão, colocando um pouco essa situação desigual, com vencimentos acima do teto constitucional, de uma maneira bem tímida no texto. Mas o mais importante de tudo, que eu queria conversar com vocês e chamar a atenção, é quando ele fala do papel do judiciário numa sociedade civilizada. Aí abro aspas aqui para ler o que escreveu o ministro Barroso. É solucionar conflitos interpretando e aplicando a Constituição e as leis elaboradas por agentes públicos eleitos. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal e o ministro Barroso deveriam fazer esse recorte e passar para todos os ministros novamente. Porque é isso que nós estamos cobrando e é isso que o Supremo Tribunal Federal deveria voltar a fazer. O próprio ministro Barroso escreveu nos seus livros que acredita que quando há um vácuo legislativo, o Supremo tem a missão de entrar, o juiz tem a missão de decidir e editar a norma inexistente para a solução daquele conflito, o que é muito perigoso, porque justamente contraria essa premissa trazida pelo ministro de que quem elabora a legislação, quem aprova a legislação é quem é eleito pelo povo. E o representante do Poder Judiciário, nesse caso na última instância do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, são ministros que têm sim o Poder Judiciário em mãos, mas não foram eleitos pelo povo. Eles são escolhidos por outros métodos, como todos nós muito bem sabemos. E o ministro Barroso também fala aqui que os elementos que compõem a justiça precisam estar distantes da ingerência política. Outro fato também a ser questionado a respeito daquilo que está sendo dito e daquilo que está sendo feito pelo ministro. Sabe aquela história? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Quando ele deu uma declaração recente falando sobre derrotar o bolsonarismo, algo do tipo, já no exercício da função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, essa discussão de quanto vale o judiciário, qual o tamanho do judiciário, vencimentos desproporcionais, é muito importante, justamente quando nós queremos trazer aqui o confronto para aquilo que a gente vive na vida real quando o cidadão precisa do Poder Judiciário. O que dizer, por exemplo, para quem está aguardando o pagamento de precatórios? Ora bolas, aí a Justiça já decidiu, mas não tem como executar o pagamento? Não existe essa determinação judicial para que seja cumprida a decisão judicial que já transitou em julgado? E os casos, então, que envolvem a violência, a audiência de custódia, a violência nossa do dia a dia, são muitos e muitos os conflitos que são mal resolvidos pelo judiciário. Ou seja, nós temos sim que discutir
os vencimentos, nós temos que discutir o financiamento da justiça sob o olhar de todos, não só de quem está sentado lá no mais alto grau do Judiciário Nacional.